Olá, olá, 9 de abril de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Secretaria de Saúde registra 43 novos casos de pacientes com coronavírus no Maranhão. Governo começa a pagar auxílio emergencial para trabalhadores informais e autoriza novo saque das contas do FGTS. Brasil chega à triste marca de 800 mortos pela Covid-19. Senado cobra agilidade do governo federal na implementação de medidas de combate ao coronavírus. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Está começando agora e o nosso convite é para que você fique com a gente até às 8 horas, quando vem aí o primeiro impacto e as notícias do SBT aqui na tela da sua TV Difusora, tá bom? Fique ligado com a gente até às 8 horas da manhã, um Bom Dia Maranhão com muita informação para você. Já já de volta, Silvan Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. Diogo Coutrin fala de política e muito mais. Vamos juntos, o Maranhão inteiro unido através da informação, você em casa e nossa equipe aqui com o programa Bom Dia Maranhão, levando muita informação para você. A gente começa o programa de hoje, mais uma vez, atualizando os números da Covid-19 aqui no estado. O Eduardo Alessandro está comigo, porque agora são 43 novos casos desde o último boletim divulgado, números que vão crescendo e a gente vai acompanhando para você. Eduardo, fica aí aquele alerta mais uma vez para as pessoas continuarem em casa, né? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você. Seguindo a recomendação, de ficar em casa, o isolamento social, o distanciamento social, que é a medida aí, segundo os especialistas, para evitar a disseminação do Covid-19, do novo coronavírus. Como você disse, 43 novos casos confirmados aqui no estado do Maranhão. A gente chama a atenção, tiveram mortes fora do eixo aqui da capital São Luís, na região metropolitana, e também cresceu o número de municípios, aumentou o número de municípios com pessoas infectadas aqui no estado do Maranhão. Daí a importância de, pelo menos, evitar, minimizar a circulação de pessoas em todo o estado. Claro, em todo o país, os estados brasileiros têm tomado essa atitude. O mundo tem tomado essa atitude de evitar, diminuir a circulação de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com esses 43 novos casos confirmados, Adalberto, subiu para 273 o número de casos confirmados, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial, a fonte confiável para a informação aos jornalistas, à imprensa e, consequentemente, informar também a população. 273 casos confirmados e 12 mortes. Uma morte foi registrada nas últimas 24 horas, parece pouco, mas é uma vida que acabou se perdendo e toda a vida, sim, deve ser valorizada. Como eu havia dito, Adalberto fugiu agora do eixo da capital São Luís. As 11 mortes que haviam sido contabilizadas, informadas pela Secretaria Estadual de Saúde, eram aqui pacientes da capital São Luís, eram moradores da capital São Luís, e essa morte agora era de uma moradora do município de Passo do Lumiar, na região metropolitana. O 12º óbito trata-se de uma mulher de 72 anos, residente, como eu disse, no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana. Ela estava sendo assistida na rede pública de saúde aqui da capital São Luís, mas era moradora da cidade de Passo do Lumiar. A paciente tinha quadro de hipertensão, diabetes e também doença renal crônica, era do grupo de risco, Essa mulher, lamentavelmente, que acabou morrendo. Dos 43 novos casos positivos, a gente falou também sobre o aumento desse número de casos, que se espalhou para outros municípios maranhenses. A grande maioria ainda se encontra na capital São Luís. São 228 casos confirmados, com 11 óbitos. Em Passo do Lumiar são 9 casos confirmados e 1 óbito. Os outros municípios, uma grande quantidade também tem se disseminado muito, de forma muito rápida também na cidade de São José de Ribamar. Já são 21 casos confirmados no município de São José de Ribamar. Os outros municípios são Imperatriz, Açailândia, Timon, Cajapió, Santa Inês e São Benedito do Rio Preto. Isso até ontem. Nas últimas 24 horas, aumentou aí o número de municípios. 4 cidades maranhenses entraram na lista também de pessoas infectadas agora pelo Covid-19. Um caso foi confirmado no município de Icatu. Um caso foi confirmado na cidade de Raposa, também na região metropolitana, Icatu, bem próximo aqui à capital São Luís. Um caso no município de Urbano Santos e também um caso confirmado na cidade de Colinas. Então cresceu também o número de casos confirmados aí em municípios maranhenses. Como a gente volta a alertar, a disseminação do novo coronavírus, ela é bastante elevada. Adalberto, a Justiça do Trabalho determinou o fechamento de todas as agências do Banco Itaú, aqui no estado do Maranhão. As atividades bancárias, elas precisam seguir medidas sanitárias de prevenção do Covid-19. Vamos acompanhar na reportagem.
A ação deferida pela Justiça foi impetrada pelo Sindicato dos Bancários contra o banco, que estendeu por 2 vezes o prazo para se adequar às novas regras sanitárias de combate à contaminação pelo novo coronavírus. Todos os outros bancos e financeiras fizeram as adequações, menos o Itaú, que já registra 2 casos suspeitos do novo coronavírus entre os seus 200 funcionários em todo o estado. Essa ação, ela, na segunda vara do trabalho, foi dada como procedente e, novamente, confirmou as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, de funcionamento, do distanciamento, do contingenciamento, que é o número de pessoas por vez dentro da agência para evitar aglomeração, e também o fornecimento de material de higiene, né? Álcool gel, luvas, máscaras, todos os requisitos para evitar a propagação do vírus. As atividades do setor foram reguladas às normas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Para evitar a disseminação pelo Covid-19, os bancos foram obrigados a reduzir o horário de funcionamento para 5 horas, atender 10 clientes por vez e oferecer equipamentos de proteção individual a clientes e funcionários. A diretora do sindicato da categoria frisa que os serviços bancários estão disponibilizados nas plataformas digitais do banco. Nós entendemos que assim que o banco se disponibilizar a oferecer segurança para os bancários e usuários, eles podem retomar suas atividades. Mas, por enquanto, está suspensa todo o estado. Pois é, Adalberto, em nota, o Banco Itaú alegou que a suspensão do atendimento presencial era ilegal por se tratar de um serviço essencial, argumento que não foi aceito pela Justiça do Trabalho. A gente chama a atenção, Adalberto, daqui a pouco a gente vai passar já os dados nacionais, mas a gente trabalha circulando pela cidade, inclusive tomando as recomendações necessárias. A gente está aqui na rua, eu estou na rua, por exemplo, a nossa equipe, porque tem que trabalhar, né? Tem que passar informações, é um serviço relevante, essas informações com responsabilidade sobre essa questão de conscientização para as pessoas, e está aqui na rua trabalhando, mas a gente usa a máscara, só retira a máscara neste momento para repassar informação com melhor entendimento à população, já que a máscara interfere um pouco, mas nós estamos tomando todas as medidas aí de precaução para evitar também essa disseminação do novo coronavírus, e ainda é a medida, a gente percebe muito ainda nos bancos, casas lotéricas, as pessoas muito aglomeradas, é um serviço essencial, mas infelizmente as pessoas não têm seguido essas recomendações. Mesmo tendo que ir, claro, aos bancos, às casas lotéricas, muitas pessoas ainda precisam ir, precisam manter aquele distanciamento social que a gente percebe que em muitos casos não está sendo respeitado, e aí sim, mesmo com o funcionário do banco orientando, o funcionário da casa lotérica, a recomendação do governo, recomendação dos especialistas, se não tiver a conscientização da população, não tem jeito, não vai para frente. Dados nacionais, Adalberto, infelizmente cresceu muito também o número de mortes e pessoas também infectadas pelo Covid-19 em todo o país. Chegou à marca de 800 mortes aqui no Brasil, pessoas mortas aí, pessoas infectadas pelo Covid-19 que acabaram morrendo, um aumento de 20% em relação ao dado anterior repassado pelo Ministério da Saúde. Antes de ontem eram 667 pessoas, ontem já aumentou para 133 novos casos de mortes ocasionadas aí pelo novo coronavírus. O número de pacientes infectados já chega a quase 16 mil em todo o país, são 15.927 aí infectados pelo novo coronavírus em todo o Brasil. Em comparação com outros países, Adalberto, o Brasil é o 14º em número de casos confirmados no mundo, é o 12º em número de mortes, é o 8º em taxa de letalidade, que são óbitos após a pessoa ser infectada por casos confirmados, né? E é o 16º em índice de letalidade, que são os falecimentos proporcionais aí à população, pessoas que foram contaminadas e acabaram morrendo. É o 16º em índice de letalidade, que é uma proporção, né, de acordo aí com a taxa da população e pessoas que acabam morrendo infectadas pelo Covid-19. Então são dados preocupantes, e aí sim a importância ainda de seguir a recomendação do isolamento social para que as pessoas permaneçam em casa, pelo menos durante esse período, para que a curva, que ainda é ascendente, ainda é crescente, possa diminuir aqui no Brasil. A gente volta com você, Adalberto, daqui a pouco. A gente volta com outras informações ainda aqui no Bom Dia Maranhão. É com você no estúdio. Obrigado, Eduardo. Eduardo Ericeira girando pela cidade, trazendo informação para você, ligado com a gente aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 9 minutos, 7:09. Olha, você vai ver agora mais um exemplo do que não deve ser feito no combate ao coronavírus. Nossa equipe de reportagem percorreu várias casas lotéricas de São Luís e o que encontrou mais uma vez foi um cenário preocupante.
Para alguns ludovicenses, a preocupação em fazer o pagamento das contas é maior do que o medo de contrair o novo coronavírus. Embora as ruas estejam mais desertas por conta das orientações das autoridades sanitárias e do decreto do governo do estado, as lotéricas da cidade continuam sendo palco de grande aglomeração de pessoas. Nesta lotérica, na rua São João, no centro da cidade, as pessoas na fila não estavam obedecendo a regra do distanciamento. Somente depois da chegada de nossa equipe é que as pessoas foram se afastando um pouco. Ana, que é agente de endemias, preferiu manter a distância. Nós que tem que ter esse cuidado de chegar e ficar distante, não é ficar um em cima do outro. A cena se repete em todas as lotéricas da capital. Do lado de fora, as pessoas até tentam manter um certo distanciamento. O problema é que lá dentro, clientes e funcionários ignoram a medida de proteção. Bancos e casas lotéricas estão autorizados a funcionar durante a crise do novo coronavírus, desde que os clientes mantenham nas filas a distância mínima de 1 metro, inclusive para quem aguarda no exterior dos estabelecimentos. Com tanta gente descumprindo as regras de distanciamento social, os compromissos financeiros correm o risco de ficar em dia a um preço bastante alto. Tive que vir porque eu vim pagar uma fatura do meu marido, que já estava com 2 meses já para pagar. Aí eu resolvi vir hoje, né? Porque se deixar para depois, aí vai ficar pior. Em Imperatriz, mesmo com um decreto municipal flexibilizando a quarentena, o movimento na cidade ainda é pequeno. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. No centro comercial da cidade, a movimentação de pessoas ainda é baixa e a maioria das lojas ainda seguem fechadas. Por meio de decreto municipal divulgado na última segunda-feira, dia 6, até o dia 16 de abril, continuam suspensas a realização de atividades em que sejam ocasionadas aglomeração de pessoas e serviços não essenciais. Essa loja de autopeças abre normalmente no período da manhã e à tarde funciona seguindo as normas do decreto. O decreto estabeleceu que a gente ficasse funcionando de portas abertas até meio-dia, né? Aí depois de meio-dia, a gente também com um quadro reduzido de 50% dos funcionários, a gente está trabalhando, atendendo os telefones, fazendo entrega nas oficinas, entregas a domicílio. O objetivo é continuar minimizando o quadro de possíveis contaminações pelo vírus no município, tendo em vista que todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, a exemplo da distância de segurança entre indivíduos, o uso de equipamentos de proteção individual, higienização de superfícies, disponibilização de álcool em gel, água e sabão e outras medidas de asepsia eficazes contra a proliferação do coronavírus sejam realizadas. É tanto que agora o decreto estadual acompanhou como a abertura do funcionamento das indústrias e outros setores que são acessórios, principalmente os acessórios do setor de transporte, que é quem transporta e abastece o Brasil, a exemplo das oficinas e das autopeças. Em Caxias, um esquema especial de atendimento foi montado para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde da cidade. E com a quarentena, a procura tem sido bem menor do que de costume. Ao entrar no posto, o paciente é recebido a uma distância de 2 metros, a mesma distância como foram distribuídas as cadeiras, onde ficam aguardando para entrar na sala de atendimento. Em todos os postos de saúde de Caxias, o atendimento à população continua sendo realizado. E a preocupação para evitar a contaminação com o coronavírus é geral. A gente está atendendo urgências e emergências de qualquer natureza, gestante, aquelas que precisam iniciar o pré-natal devem vir à unidade de saúde, e procedimentos com tempo limitado para ser realizado. De acordo com o enfermeiro João Paulo, a demanda está pequena, porque a população já entendeu que só deve procurar ajuda médica quando for estritamente necessário. As pessoas elas estão respeitando esse período de quarentena, de paralisação, elas não estão vindo para a unidade para realizar o que era feito antes, atendimento eletivo, então só estão vindo mesmo aqueles casos de urgência. Segundo o médico Bruno Guilherme, mesmo estando em casa, é necessário tomar todos os cuidados na prevenção contra o Covid-19. O mais importante é evitar aglomeração, evitar compartilhar objetos em sua casa, você mesmo ter seus próprios objetos, evitar estar compartilhando objetos com outras pessoas, evitar sair de casa desnecessariamente nesse período, já que estamos observando os números aumentando no nosso país e a nossa realidade
a gente não pode fugir da realidade nacional. Olha, daqui a pouco aqui no Bom Dia a gente vai falar sobre o auxílio emergencial que começa a ser pago a partir de hoje aos trabalhadores que têm conta corrente. A gente vai falar sobre isso já já, hein? Confira agora o nosso giro de notícias. O governo federal liberou novos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas. A medida só foi possível com a transferência dos recursos do PIS/PASEP para o FGTS. Os saques começarão em 15 de junho e vão até 31 de dezembro. Qualquer pessoa que tiver conta ativa ou inativa pode realizar a retirada do dinheiro. Quem já tinha saldo do PIS/PASEP também vai poder fazer o saque. A Caixa ainda não divulgou um calendário para os pagamentos, mas adiantou que deve usar como critério a data de nascimento dos trabalhadores. Em virtude da pandemia de coronavírus, a Receita Federal criou o procedimento que permite ao cidadão enviar sua documentação pela internet. O e-mail foi criado para casos em que os contribuintes não consigam regularizar a situação cadastral no site oficial do órgão. O endereço eletrônico é atendimentorfb.03@rfb.gov.br. Segundo a Receita, o correio eletrônico também pode ser utilizado para o contribuinte requerer a realização de outros serviços que não tenha conseguido efetivar presencialmente nas unidades da Receita Federal. A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de abril, os maranhenses proprietários de veículos vão poder imprimir o licenciamento em casa. Segundo o Detran, a versão eletrônica do documento traz todas as informações do impresso pelo órgão e tem a mesma validade jurídica. Para ter a versão digital, o proprietário deverá ter pago o licenciamento anual. No próximo bloco, vamos falar como o Ministério Público vem atuando nesse período de pandemia, Ministério Público Estadual. E mais, Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Um instante só, são 7h17 agora em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 19 minutos. De volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo aqui pela TV Difusora. De volta agora para falar de segurança. Silvão Alves está comigo para falar inicialmente sobre um acidente com um ônibus na Avenida Gerônimo de Albuquerque. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na noite de ontem. O motorista perdeu o controle do ônibus ali na descida do Angelim para o Bequimão e ele acabou batendo no poste e ainda atingiu uma loja que tem lá na Avenida Gerônimo de Albuquerque. Ninguém ficou ferido, mas foi um acidente que poderia, ainda bem que estamos no período de isolamento social, não tinham muitas pessoas, a loja estava fechada, não está funcionando e haviam também poucos passageiros no ônibus. A Equatorial Maranhão deixou para fazer a retirada do ônibus agora de manhã para não causar mais transtornos à população, o cidadão que está em casa nesse isolamento social para não ficar sem energia no período da noite, então eles deixaram para fazer essa retirada do ônibus agora pela manhã, porque aí vão ter que desligar, né, o sistema de energia elétrica, a fiação foi toda comprometida lá em função desse acidente. O motorista afirma que perdeu o controle, o ônibus ficou sem freio, travou a direção e aí ele não teve como desviar. Silvão, tivemos infelizmente mais um caso de feminicídio sendo registrado aqui na região metropolitana de São Luís. E esse caso de feminicídio aconteceu lá na região do Parque Araçagi, a área do município de São José de Ribamar, mas só foi descoberto dias depois pelos vizinhos, já que os corpos foram encontrados dentro da casa. O José de Ribamar Vale pode ter assassinado a própria companheira, Ana Ruth, e depois ter recorrido ao suicídio. Se diz pode porque a investigação ainda vai determinar, com os laudos periciais, possivelmente que deve ter acontecido, e os corpos só foram encontrados quando os vizinhos sentiram o odor, não é? E também estranharam o fato de não ter movimento na casa, já há pelo menos 4, 5 dias sem movimento. Há a possibilidade de que esse feminicídio seguido de suicídio tenha ocorrido no domingo, não é? E aí os corpos só foram descobertos agora, depois que os vizinhos chamaram a atenção justamente por causa do odor e também pela falta de movimentação na casa. O caso foi encaminhado para o departamento de feminicídio, né, que vai ter que ser feito o inquérito, embora haja essa possibilidade de que tenha ocorrido um feminicídio seguido de suicídio, mas isso é preciso que esteja comprovado técnico e cientificamente para mandar para a justiça. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você e até amanhã.
Silva Alves, que apresenta aqui na Difusora cedinho, 6 da manhã, de segunda a sexta, o Bandeira 2. O Estádio Castelão, que já foi palco até de jogos de eliminatórias da Copa do Mundo, hoje abriga um centro provisório de acolhimento nesse período de pandemia. Vamos ver na reportagem. Quem normalmente tem vindo em busca de abrigo são pessoas em situação de rua. No momento do acolhimento, elas passam por essa triagem e se submetem a procedimentos básicos, onde são verificadas as condições de saúde. Nós recebemos o usuário, encaminhamos ele para um atendimento com a equipe psicossocial da nossa mesmo, e após um cadastro nós encaminhamos para a equipe do consultório na rua, que é a equipe da saúde, que vai fazer todos os testes básicos, verificar como está o quadro de saúde desse usuário para que a gente possa estar acolhendo ele nesta unidade ou encaminhando ele para outra unidade onde ele possa, dependendo da especificidade de saúde dele. O Centro Provisório de Acolhimento começou a funcionar no último dia 27 de março. Além do alojamento, as pessoas atendidas recebem kits de higiene para que possam, por exemplo, tomar banho. Elas também são atendidas com 6 refeições diárias. Já os profissionais envolvidos utilizam máscaras cirúrgicas, luvas, gorros e outros equipamentos de proteção individual. Eles dispõem hoje de 2 centros POPs, são 2 espaços exclusivos para atenção à população em situação de rua, um situado no centro e outro na Coab. Após a triagem, a identificação da necessidade dessa população, elas são enviadas para o acolhimento ou para outras demandas. E nesse momento específico, onde ampliamos as nossas unidades de acolhimento, São Luís já possui 5 unidades de acolhimento em execução direta e 2 unidades com instituições parceiras. E nesse momento específico, por conta do surto de H1N1 e do avanço do Covid, foram ampliadas unidades de acolhimento, sendo mais uma na Vila Luizão e outro de acolhimento provisório no Estádio Castelão, usando o alojamento. Até a tarde desta quarta-feira, 91 pessoas já haviam sido acolhidas aqui no centro provisório que foi montado nas dependências do Estádio Castelão. Esse local tem capacidade para receber até quase 300 pessoas, mas como forma de evitar aglomerações, como preconiza a Organização Mundial da Saúde, essa capacidade máxima também precisou ser reduzida. O alojamento hoje ele tem uma capacidade para 289 pessoas, contudo nós estamos acolhendo até no máximo 150 para evitar a aglomeração nos quartos, botando 3 ou 4 pessoas no máximo em cada quarto. A partir do momento que a gente detecta que a pessoa está com algum tipo de sintoma de gripe, nós fazemos o acionamento da unidade de saúde mais próxima, no caso nós estamos em parceria com a unidade mista do Bequimão, encaminhamos o usuário para lá, se detectado que o caso de gripe ele apresente quadro febril também, e os sintomas do coronavírus, já encaminhamos ele para um processo de isolamento, que já fica em outra unidade e até mesmo para uma unidade de saúde de referência. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25 em todo o Maranhão. Olha, a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade contabiliza uma redução no número de registro de novos casos de conflitos agrários. Mas, segundo entidades que trabalham na defesa de direitos, essa redução ainda é um desafio no Maranhão. 645 processos envolvendo conflitos fundiários e agrários. Esse é o quantitativo de casos acompanhados pela Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, desde 2015 no Maranhão. Desse total, 506 casos estão arquivados com a conclusão dos procedimentos administrativos e 139 estão sendo acompanhados pela equipe técnica. Apesar do crescente número de decisões judiciais, o que a comissão vem observando é a redução no quantitativo de novos casos de conflitos em mais de 50%. Então é essencial que o poder público tome as medidas necessárias para coibir os conflitos e para amparar as famílias vulneráveis do Estado. A razão disso foi criada a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, a COICV. Essa comissão ela faz a gestão de cada um desses conflitos, identifica quais são as situações que envolvem esses conflitos, dialoga com os órgãos do município, do Estado e do governo federal, capazes de apresentar soluções, dialoga com o sistema de justiça para apresentar demandas, inclusive os casos de suspeita de grilagem de terras que no estado do Maranhão ainda é muito presente, e, no final, dialoga com as próprias partes para tentarem ajustar um acordo entre elas. Em 2019, o Comando Geral da Polícia Militar enviou para a comissão 65 casos de conflitos possessórios, sendo 39
casos de conflitos individuais e 26 de conflitos coletivos. Ainda segundo a comissão, a quantidade de novas requisições judiciais de uso de força policial cresceu drasticamente até encontrar o pico em 2016, quando passou a desacelerar e hoje encontra valores similares ao de 2009, mais de uma década atrás. Do total de conflitos acompanhados pela comissão, 52% dos casos estão localizados no interior do estado e 48% se situam na região metropolitana de São Luís. Apesar dos números positivos apresentados pela Comissão de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, representantes de entidades ligadas aos povos indígenas afirmam que essa realidade não se aplica a eles. De acordo com essas lideranças, desde o ano passado, houve um aumento significativo no que se refere a conflitos e ameaças contra os índios. A gente tem um aumento significativo, no ano passado, das invasões desses territórios, tem um aumento das ameaças, das lideranças indígenas que estão na defesa desses territórios, e temos um aumento de invasões também em áreas que estão em processo de demarcação. Então, para os povos indígenas, essa redução não chegou, pelo contrário, se percebeu um aumento da violência cometida contra os povos indígenas no estado do Maranhão por conta do assentamento desses conflitos nos territórios. São 7 horas e mais 29 minutos, 7h29. O Ministério Público Estadual tem adotado várias medidas de prevenção ao coronavírus. Além disso, está atento em especial nesse período de pandemia em defesa da sociedade. O Eduardo Ericeira conversa agora sobre um assunto com o Procurador-Geral de Justiça aqui do estado do Maranhão. Eduardo. Pois é, Adalberto, o nosso entrevistado está aqui ao meu lado, claro, mantendo essa questão do distanciamento social, que é por uma medida de precaução. Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça aqui do estado do Maranhão. Procurador, muito obrigado por nos receber. A gente começa falando sobre uma reunião que aconteceu ontem pelos Procuradores-Gerais de Justiça dos 27 estados brasileiros e também o Procurador-Geral da República. O que foi debatido nessa reunião a respeito fundamentalmente sobre essa questão do novo coronavírus? Mais uma vez, obrigado e bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na verdade, ontem tivemos uma reunião, cumprindo também esse distanciamento social por videoconferência, com o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e com a doutora Sandra Krieger, que é presidente da Comissão Extraordinária de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. Participaram dessa reunião todos os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados, para debater sobre a necessidade de estratégias para enfrentamento do coronavírus no Brasil. O Brasil é um país de uma dimensão territorial muito grande, tem posições díspares. Nós temos, por exemplo, a realidade do Amazonas e do Pará é diferente do Maranhão. Lá, o acesso é pelo mar, é pelos rios, mas nós temos um problema comum, que são estados, na maioria, onde há uma pobreza muito grande, há uma vulnerabilidade muito grande, de um nível de propagação dessa doença muito acentuada. Então, a tônica da reunião é buscar o Ministério Público brasileiro falar a mesma língua. O Ministério Público, nesse momento, é buscar a centralidade, a unidade institucional. Foi dito ontem, com todas as letras, pelo Procurador-Chefe da República, pelo Procurador-Geral da República, dizer que o momento não é de protagonismo, o momento é de unidade, é de união de todos para combatermos esse grande mal que está afetando a humanidade. Nós estamos vendo o mundo todo acompanhando essa atrocidade. Lá já são mais de 1.400.000 casos no mundo. Já temos aí mais de 500.000 mortos. Então, a situação é muito grave, 80.000 mortos no mundo. Mas a projeção é que aqui no Brasil, se não houver essa contenção, nós poderemos chegar a 420.000 mortos. Então, é uma curva de aceleração. No Maranhão, nós vivenciamos este momento de ascendência da curva e é preciso ter essas medidas de contenção, de restrição. A população precisa entender que a medida é dura, mas a questão é grave.
para remédio para doença grave sem remédios amargos. A sociedade precisa compreender, evitar as aglomerações. Quero fazer um apelo. Hoje começa o pagamento daquelas R$600 de auxílio às pessoas vulneráveis. É preciso que as pessoas tenham amor à vida. Não façam aglomeração nos bancos. Eu vejo aí, estou mandando hoje uma recomendação para os bancos, para evitar essa aglomeração e a proliferação desse coronavírus. Tá, a respeito, inclusive, sobre essa questão, procurador, há alguns promotores, inclusive, que já moveram ação, inclusive como forma de instrução a bancos no interior do Estado. A gente percebe que os promotores estão atuando nesse sentido de evitar aglomeração. Inclusive, chegou a solicitar a interdição de avenidas onde esses bancos estão localizados, bem como outras medidas, como a questão de coleta de resíduos sólidos e várias outras medidas que os promotores estão tomando e que a população precisa respeitar, não é isso? Com certeza. É bom que se diga, porque para que não fique uma falsa impressão de que o Ministério Público, pelo fato de, neste momento, estar aderindo à orientação da Organização Mundial da Saúde do distanciamento social, mas o Ministério Público está mais próximo do que nunca do cidadão. Nós temos trabalhado mais do que nunca. Já são nesses últimos 15 dias, nós já temos mais de 80 mil movimentações de processos, quer seja de processos judiciais ou extrajudiciais, através dos procedimentos administrativos, das medidas de recomendações, de TACs. Agora mesmo emitimos uma outra recomendação para que firmamos um termo de cooperação com com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho, e recomendamos aos promotores de justiça, para que as penas de multas, penas pecuniárias, ou aquelas medidas pactuadas em termos de cooperação, em TACs, elas se destinem exatamente a uma conta do estadual da saúde, para que possa prover a aquisição de equipamentos e insumos médicos voltados para o combate ao coronavírus. Adalberto, você tem uma pergunta para o procurador? Pois não, primeiro agradecer a presença dele aqui no Bom Dia conosco, e a pergunta é sobre as medidas internas tomadas pelo Ministério Público. E muitas denúncias, Eduardo, chegam aos promotores através da população. Existe ainda esse canal de diálogo aberto com a população e em todo o Estado em relação aos representantes do Ministério Público também? Tá, o Adalberto perguntou todas as medidas que foram adotadas, essa questão de não atender presencialmente, estão sendo utilizados os canais de comunicação, redes sociais, telefone que é disponibilizado pelas entidades, aqui no Ministério Público não é diferente. Procurador, como é que tem sido feito esse contato? Essas denúncias têm chegado ainda ao Ministério Público? Como é que o Ministério Público tem atuado até essas denúncias que chegam à entidade? Perfeito. A sociedade tem procurado e tem tido uma resposta mais imediata do que antes. Nós estamos aí o canal da ouvidoria, que é a porta de entrada do Ministério Público. Nós distribuímos em todas as redes sociais, nós temos o e-mail da ouvidoria, nós temos o telefone direto da ouvidoria, até mesmo o 127. Então, na palma da mão, você pode fazer uma denúncia e imediatamente a ouvidoria encaminha ao promotor e o promotor dá a resposta ou age imediatamente. Então, o Ministério Público está atuando em todas as comarcas, mesmo que remotamente, mas está presente, trabalhando, orientando, para que nós possamos, neste momento, combater esse vírus. Procurador, é uma recomendação do mundo todo, né, essa questão do isolamento social, distanciamento. Claro que ninguém queria que tivesse acontecendo essa situação, mas é uma realidade. A gente percebeu um caso emblemático aqui no estado do Maranhão, que um promotor chegou em uma cidade no interior do estado a ter que mover uma ação de uma pessoa que estava apresentando sintomas para que ficasse em casa. Caso ela saísse, pagasse multa, porque ela poderia disseminar o novo coronavírus pela população. Esse caso aconteceu aqui e, lamentavelmente, a Justiça teve que intervir, o Ministério Público teve que intervir em uma situação como essa, diante de todo o quadro de pandemia. E outra situação que eu queria que o senhor comentasse: a gente percebe ainda uma resistência muito grande por parte da população brasileira. Não é só aqui no Maranhão, a população brasileira, a gente percebe muitas aglomerações. Recentemente foi baixada uma portaria para que as pessoas não viajassem pelo governo do Estado, decreto, na verdade, para que as pessoas não viajassem durante a Semana Santa. Por conta da situação, esse decreto teve o apoio do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, da FAMEN, que é a Federação dos Municípios Maranhenses, e também do Tribunal de Justiça. Eu queria que o senhor comentasse aí esse apoio que foi dado por essas 4 entidades e também um caso como esse, que a Justiça, o Ministério Público, tem que intervir para uma pessoa ficar em casa para não disseminar aí o novo coronavírus. Perfeito. É um caso que não era desejado pelo Ministério Público, mas que o Ministério Público e a Justiça
tem, e a saúde sanitária tem os mecanismos duros para manter esse isolamento, para evitar o contágio de outras pessoas. É preciso que haja, neste momento, uma consciência coletiva. É preciso que haja bom senso da população para evitarmos a disseminação dessa doença, porque ela propaga de forma acentuada. Ontem, nessa videoconferência com os procuradores, eu vi o depoimento dramático do procurador do Estado, tanto a procuradora do Amazonas como do Ceará, ele dizendo que no Ceará já houve um estrangulamento do sistema dos hospitais e que é inevitável o sistema de saúde não entrar em colapso. É isso que se está fazendo aqui, todos nós no Maranhão, tentando evitar que haja essa curva acentuada, o crescimento dessa demanda das doenças, da proliferação. O governo do Estado editou um decreto agora, onde exatamente proíbe a circulação de veículos coletivos para o interior a partir de hoje e até domingo. Isso por quê? Porque a situação do coronavírus está concentrado, a maior parte, aqui na ilha de São Luís. Mais de 90%. Então, mais de 90% são aqui. E as pessoas, como essa contaminação ela acontece de forma assintomática, você pode estar ao lado de uma pessoa que tenha o vírus. Então, você pode ser contaminado. Essa pessoa vai levar para os municípios. Na maioria dos municípios, na grande maioria, mais de 70% dos municípios, nós não temos a atenção básica da saúde, muito menos o serviço de UTI. Portanto, se essa pandemia chegar ao interior do Estado, aí sim nós poderemos caminhar para o caos social. E é isso que se está tentando, de toda forma, evitar. E as instituições, de forma uníssona, não só o Tribunal de Justiça do Maranhão, como o Ministério Público, o Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a FAMEM, a Federação dos Prefeitos, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos estão unidos e deram uma nota de apoio, entendendo que este isolamento, esse distanciamento social, essa forma de restringir, nós não estamos proibindo o direito de ir e vir das pessoas, mas a aglomeração e a proliferação e disseminação dessa doença. E a manutenção do direito à saúde também, que é constitucional, o né? Direito à saúde e, acima de tudo, que para o Ministério Público é muito caro, o direito à vida, porque a vida é prioridade absoluta e cláusula pétrea garantida na nossa Constituição do Estado. Ok, agradeço pela sua participação, o Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins, e só fazendo justiça aqui, falando em justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão e também a Defensoria Pública, que assinaram também esse termo de apoio aí junto à Assembleia Legislativa, também o Ministério Público aqui do Estado do Maranhão, o Tribunal de Justiça e a FAMEM. O procurador tocou em um ponto importante, Adalberto, só para a gente devolver aí para você no estúdio, essa questão referente a questão do colapso. Só para que as pessoas fiquem aí mais bem informadas, o colapso na questão da saúde é que, de repente, todos os leitos de UTI, enfermarias, quer dizer, os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, ocupam sua lotação máxima de leitos e aí não tem a possibilidade sequer de tentar ajudar, de tentar prestar alguma assistência médica de qualidade, uma assistência médica que seria o correto dentro de uma unidade hospitalar por conta da falta de leitos, que é o que a população maranhense, claro, a população brasileira não quer. Isso os próprios governantes, tanto o governo federal, estadual e municipal, já declarou que não pode haver um colapso na questão da saúde, porque faltará leitos para atender, a pessoa não vai ter nem a possibilidade de ser atendida em caso aí de algum problema de saúde, não só envolvendo a questão do novo coronavírus, mas qualquer outro tipo de doença. A gente volta no estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao Procurador-Geral também pela entrevista aqui. Um bom dia. São 7 horas e mais 41 minutos, 7h41. Em Imperatriz, uma força-tarefa acompanha a situação das famílias que tiveram as casas atingidas pelas fortes chuvas. 12 residências foram interditadas pela Defesa Civil. Neste vídeo enviado pelos moradores, o registro foi de momentos antes da casa desabar. Os próprios moradores mostram como ficou cada cômodo da casa. Ao quarto. Vou ter que sair daqui, senão cai em cima de mim e das meninas. Dias depois, os moradores contabilizam os prejuízos. Famílias começam a fazer a mudança e aproveitar alguns utensílios que sobraram. Luciana conta que perdeu tudo.
Moradora desde criança no mesmo local, ela se emociona ao mostrar a casa. Perdi minha cama, perdi minha geladeira, guarda-roupa, perdi tudo. Meus documentos, fui tentar tirar meus documentos, a parede ia caindo em cima dele, eu ia morrendo. Aí tô aqui, eu agradeço a Deus, porque eu consegui salvar a vida do meu filho e da minha mãe, porque já é uma senhora de idade, consegui tirar pelo menos eles daqui de dentro. Mais de 10 casas foram interditadas pela Defesa Civil e as famílias remanejadas para um alojamento. Outros moradores tiveram que se deslocar para a casa de parentes ou alugar outros imóveis para não ficar no meio da rua. A Defesa Civil esteve no local acompanhando a situação dos desabrigados. Temos em média 5 casas que estão desabando, praticamente a maioria dessas 5 já desabaram, e as outras 7 com tendência no mesmo sentido, desabamento pela questão da movimentação do solo. Uma força-tarefa para ajudar os moradores está sendo realizada pela Secretaria de Assistência Social do município. O município disponibilizou o abrigo para as famílias e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos comunicar ao pessoal das sedes para que finalize todo o cadastro das famílias para que elas sejam assistidas ou por aluguel social ou por o cadastro em relação ao Minha Casa Minha Vida. Olha, a previsão é de chuva forte ainda nos próximos dias aqui no Maranhão. Vamos ver como é que está a previsão para hoje, nessa quinta-feira. Na capital maranhense, tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva ocasional pela manhã. A mínima é de 25, a máxima de 32 graus. Lá em Imperatriz, tempo nublado e chuva ocasional à tarde, mínima de 24, máxima de 34 graus, sensação térmica maior ainda, né? Em Caxias, tempo nublado e já choveu na madrugada de hoje, a mínima 24, a máxima 34 graus. Agora atenção, hein? Em São Pedro da Água Branca, na região Tocantina, esse município foi o município com maior volume de chuvas do Brasil nas últimas 24 horas. Isso mesmo. O dado é do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais e foram 122 milímetros de chuva. Hoje, depois do temporal, chove rápido na cidade. A mínima por lá, em São Pedro da Água Branca, é 23 e a máxima 33 graus. Em Bacabal, que também apareceu na lista do CEMADEM, foram 71 milímetros de chuva registrados nas últimas 24 horas. Muita chuva. Hoje a previsão na cidade é de tempo nublado e possibilidade de chuva ocasional isolada à tarde. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Na região sul, Balsas, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde. Mínima em Balsas, 22, a máxima 36 graus. Vamos para o intervalo. Na volta, vários assuntos em destaque. John Coutrin vai falar sobre os assuntos da política. Em destaque aí, a cobrança do Senado em relação à agilidade do governo federal quanto a medidas de combate ao coronavírus. E você vai ver também, começa hoje o pagamento do auxílio emergencial. Voltamos em instantes, são 7h45 agora. São 7h48 agora, 7h48 em todo o Maranhão. De volta, bom dia, agora para falar de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, ele fala do apoio às medidas de controle contra o novo coronavírus. Aliás, já tivemos várias sessões remotas, inclusive, aprovando medidas exatamente contra a Covid-19, né? Vamos ver então o depoimento do presidente da Assembleia? Vamos ver. A Assembleia Legislativa do Maranhão, juntamente com o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil e a FAMEM, emitimos nota conjunta de apoio e reforçando as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado no sentido de controlar a pandemia do novo coronavírus que tem aumentado no estado do Maranhão. Nós ratificamos o pedido que nesta Semana Santa as pessoas que residem em São Luís evitem viajar para o interior. Sei que o desejo de visitar amigos e familiares é muito grande, mas como os maiores casos estão concentrados aqui, é preciso que nós evitemos que o vírus chegue com mais rapidez ao interior do estado. Por isso pedimos a colaboração de todos. Juntos vamos superar essa luta o quanto antes e vencer esse sofrimento. Importante essa união das instituições, né, John? Sim, é importante. E reforça, né, a iniciativa do governo do estado, porque todas as instituições, né, como o presidente falou, além da Assembleia Legislativa, a própria UAB, Ministério Público, Defensoria, vários órgãos
todos aí entendem, Adalberto, que é preciso nesse momento o isolamento social. E, além disso, né, claro, durante a Semana Santa, que as pessoas fiquem em casa, evitar essas viagens. Até porque, se você observar, Adalberto, durante essa semana, nós já ali verificamos que já há o vírus, o alastramento do vírus por algumas cidades do interior, né? Até cidades pequenas. Você observa ali, né? Não só cidades grandes, médias, mas também cidades pequenas do interior do Maranhão. Aí você pergunta, mas como que isso chegou, né, nessas cidades? Por essa questão, pessoas às vezes de São Luís, que vai para lá, né, de outras cidades. Então, muito importante aí essa medida tomada por estes poderes, né, que representam os poderes do Estado, judiciário, legislativo e além do executivo. Ô, John, agora vamos falar sobre o Senado, que tem cobrado maior agilidade do governo federal nas ações de combate à Covid-19. Ontem houve, inclusive, uma cobrança mais dura ainda do senador Everton sobre esse assunto. Sim, o Everton tem tido um papel importante ali no Senado, né, no acompanhamento e na cobrança também. Nós falamos ontem, pontuamos aqui, que ele foi o responsável, né, por alertar e pedir ao governo federal que não descontasse, né, os brasileiros que tivessem dívidas ali nos bancos, não descontasse desse valor de R$600. E ele tem aí participado ativamente, cobrando o governo federal, ele que é líder do PDT, o partido dele também, né? Até o ex-presidente estado Ciro Gomes também, o PDT tem estado à frente junto com os partidos de oposição. Vamos acompanhar aqui o que o Everton falou ontem em relação a essas ações. Esse gabinete remoto, que vamos chamar assim, um plenário de deliberação remoto, no meu ponto de vista e do nosso partido, é para justamente fazer a cobrança e a deliberação de ordem prática. Coisas simples que poderiam ajudar a evitar, álcool em gel, luva e máscara, não está chegando, infelizmente. Então, a sensação que nós temos é essa, de que todo mundo está com muita vontade de ajudar, muita vontade de fazer, mas coisas concretas não aconteceram e não estão acontecendo, que é o caso de chegar o material de EPI lá na ponta e, de verdade, eu pergunto, qual foi a mensagem que Vossa Excelência e o presidente Rodrigo Maia recebeu para dizer quanto que o governo está precisando para comprar esses EPIs e para fazer com que a testagem funcione no Brasil? Até agora nunca pediram. Todos nós estamos querendo adivinhar quanto é que temos que cortar do nosso salário ou de qualquer outro lugar para ajudar na crise, que nunca deram de verdade o valor da conta dela. São dois aspectos aí, né, John? Um relacionado à agilidade, porque aí o Congresso, o Senado, a Câmara decidem rapidamente e a medida tem que ser tomada de imediato também, a situação emergencial. E a outra situação é a prestação de contas. Você lembra que desde o início, inclusive, o senador Everton tinha cobrado lá sobre quantidade de leitos disponíveis, material disponível para essa situação, né? E essa informação não chega aos congressistas, né? E é importantíssimo, Alberto, porque até o governo federal, por conta dessas cobranças, o governo federal vai fazer agora um monitoramento online, né? Vai pedir aí, vai fazer um mapa online, o número de leitos disponíveis, né, no Brasil, em cada estado, até para eles terem uma noção, diante da questão da capacidade de cada município, de cada estado brasileiro. Então, por conta destas cobranças, o governo fará agora um monitoramento online, todos os dias ele terá acesso em relação a isso. Só para uma informação, você está falando sobre monitoramento online, a Secretaria de Estado da Saúde mudou o layout, inclusive, do seu site, está mais ágil, tem mais informações rápidas. Assim que você abre a página, hoje pela manhã, a gente consulta todos os dias, a gente já percebeu essa mudança lá, para que as pessoas tenham acesso à informação de forma mais direta, mais rápida, né, e que seja atualizada também. Obrigado, John. E até amanhã, Alberto. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, gente. Olha, em derrota a Bolsonaro, o ministro Moraes decidiu que estados têm autonomia para impor isolamento social. Esse tema foi tratado ontem, o assunto foi tratado ontem, portanto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou agora também sobre a questão do isolamento social. Nós temos aí uma medida adotada aqui no estado recente pelo governador Flávio Dino quanto à Semana Santa e o Supremo agora também acaba validando aí essas medidas de maior contenção nos estados a partir do posicionamento de um de seus ministros, não é? São 7 horas e mais 54 minutos, 7h54. O governo federal começa a pagar hoje o auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais nesse período aí da pandemia. O Eduardo Ercília está de volta comigo para falar sobre esse assunto que é extremamente importante, está todo mundo aguardando essa informação, inclusive. Eduardo. Bom, a gente está com um probleminha de áudio com o Eduardo,
mas a partir de hoje, os correntistas da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, começam a receber esse auxílio emergencial. Muita gente teve dificuldade para fazer o cadastro, deu pane no sistema na tarde de ontem, mas já voltou ao normal, inclusive, tá bom? Então, já voltou ao normal e a gente tem, então, essa situação hoje de pagamento, o governo federal liberando o pagamento desse auxílio emergencial para todos os trabalhadores. Mais detalhes ao longo dos nossos jornais, também no nosso portal MA10. E agora você vai ver, em todo o estado, são inúmeras as iniciativas de solidariedade que tentam diminuir de alguma forma os impactos sociais da crise provocada pelo coronavírus. Em Caxias, 3 instituições se reuniram para distribuir cestas básicas em bairros afastados do centro. 200 cestas básicas e 200 kits de higiene contendo álcool gel e detergente foram entregues através da campanha intitulada Cesta do Bem, uma iniciativa de membros do Rotary Club de Caxias em parceria com mais 3 outras instituições de cunho filantrópico. Daí nos juntamos ao Rotary Club de Caxias, as damas da Casa da Amizade, que são as esposas dos rotarianos, e ao Grupo Mover e ao Grupo das Mulheres Empreendedoras. E daí ganhou essa dimensão maravilhosa de atingirmos hoje 200 unidades de cestas básicas e são 120 kits higiene que as damas da Casa da Amizade também conseguiram com muito apoio da comunidade caxiense. Famílias de vários bairros em Caxias foram contempladas, como as do Bacuri. Somente na casa da dona Elizabeth moram 10 pessoas. Estou achando muito beleza, graças a Deus, dê ano de vida e saúde para quem está me doando. A dona Francisca, mãe de 3 filhos, agradeceu bastante a ajuda. É muita emoção, viu? Eu nem esperava ganhar uma cesta dessa, não. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a Deus pessoalmente, cada um deles que doaram isso aqui para a gente que está precisando nessa hora por causa dessa doença e a gente não tem como comprar. O movimento não para por aí. Os integrantes de cada instituição participante se mobilizam para arrecadar mais doações. Já existe a campanha do bem, que a gente assiste muitas pessoas que têm necessidade. Então, quem quiser continuar com a campanha, pode procurar aqui mesmo o Rotary, ou então entrar em contato com o nosso grupo, que qualquer uma delas pode estar fazendo receber esses donativos em qualquer lugar. Importante essa ação, esse gesto de solidariedade das pessoas também, em especial nesse momento, né? Lembrando que, a partir de hoje, é possível fazer o governo está fazendo o pagamento daquele auxílio emergencial de R$600, tá bom? De quem já está inscrito no CAD único, eles são os primeiros a receber. Há um outro link, há uma outra situação que é de um novo cadastro que as pessoas estão preenchendo, há um número considerável de pessoas aí acessando, inclusive, já voltou ao normal a página, as pessoas podem acessar e fazer o seu cadastro para recebimento desse auxílio emergencial. Cuidado, esse é só para a próxima semana que começa o pagamento, tá bom? Cuidado a ida aos bancos, manter aquela distância, então, enfim, para quem está no CAD único hoje, aí o governo federal faz o pagamento com um depósito automaticamente nas contas dos correntistas da Caixa e também do Banco do Brasil, ok? Bom Dia Maranhão termina agora. Nós vamos encerrar com imagens ao vivo da Ponte José Sarney, em São Luís. Mais um dia de fenômeno de maré de Cisígia. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Fique agora aí com a Márcia Dantas no Primeiro Impacto. Tá aí. É com essa imagem que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Muita paz, muita saúde e fique em casa. Até amanhã.